A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E Deus ele me trouxe nesse momento para falar algo da palavra dele, uma palavra de cura, de libertação, de transformação, de salvação para a tua alma, de mudança de vida, uma palavra que vai te dar paz, uma palavra que vai aquietar esse momento, essa situação, essa tribulação que você está passando por permissão de Deus, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, em seu capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 22, do 39 ao 46, nos fala bem assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra. Pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até no chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Então, meus irmãos, eu vou resumir algo da parte de Deus para a nossa vida nesse momento, porque Deus tem algo a falar contigo. Deus tem uma direção forte e tremenda para a tua vida nesse momento. Meus irmãos, era de costume, como a Bíblia nos fala, Jesus Cristo subir para o monte com os seus discípulos para sempre estar fazendo a vontade de Deus, sempre estar orando, sempre estar jejuando, sempre estar buscando a face do Senhor, porque a nossa vida, ela tem que ser dessa maneira, em todo momento, em todo segundo, em toda hora, como de costume, nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar a Deus, nós temos que aprender com Deus. Então, quando Jesus Cristo chegou naquele monte para orar, Jesus Cristo foi para um canto, Jesus Cristo, a cerca de um tiro de pedra, ele se afastou dos seus discípulos para orar. E quando ele se pôs de joelho, ele orou a Deus pedindo para que Deus apartasse o cálice dele, para que Deus tirasse o peso, o sofrimento, a dor que ele estava sentindo. Porque nós devemos entender que mesmo Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele estava na forma carnal. Então ele sentia fome, ele sentia dor, ele sentia sofrimento, ele se sentiu desamparado pelo um momento de dificuldade. Então ele orou a Deus pedindo para que, se fosse possível, se Deus quisesse tirar dele aquele peso, aquela vontade, que Deus tiraria, mas que não fosse a vontade dele, mas que seja a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo sabia que a vida de Jesus era um propósito de Deus, que Jesus Cristo, tudo que ele estava sofrendo e passando tinha um porquê. Então estava sendo difícil para ele, estava sendo angustiante sofrer, ser crucificado, estava sendo angustiante ele passar por toda aquela agonia, toda aquela tristeza, para salvar a minha e a tua vida naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a Bíblia nos fala que quando ele orou a Deus, pedindo para que Deus fizesse a vontade de Deus sobre a vida dele,
que ele já não estava mais suportando aquele momento, apareceu um anjo do céu e confortou a Jesus Cristo. Porque eu vejo pela palavra de Deus que quando um ser humano ele está buscando a Deus, quando o ser humano ele está fazendo a vontade de Deus, há momentos que o ser humano não aguenta, o ser humano quer desistir, quer parar, e Deus ele envia socorro, Deus ele envia providência para nos ajudarmos e nos confortarmos para continuarmos a caminhar. Então, Jesus Cristo, quando ele estava orando intensamente, o seu suor se converteu, se tornou em gotas de sangue que corria pelo chão. Então, quando ele se levantou da oração, ele veio para seus discípulos e viu que eles estavam dormindo. Os discípulos não estavam vigiando. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo viu que eles estavam dormindo. E Jesus Cristo falou para eles: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai para que não entreis em tentação. Então, meus irmãos, eu vou ser simples para a tua vida, porque Deus ele quer falar contigo, Deus vai falar contigo através dessa palavra. Meus irmãos, o objetivo a qual Deus ele botou no meu coração desde mais cedo para falar dessa palavra para a tua vida, que o que me chamou a atenção é que Jesus Cristo ele era obediente. Jesus Cristo ele tinha um propósito. Ele não estava na terra somente para fazer aquilo que Deus ele queria. Ele estava na terra com um objetivo, com um propósito. Mesmo sabendo que ele sofreria, mesmo ele sabendo que muitas coisas aconteceriam com ele, mas o propósito que Deus botou no coração dele era um propósito tão forte que nenhum ser humano, nem a morte pôde impedir. Então, meus irmãos, nós temos que ter um propósito, primeiramente, para você vencer o mal, para você ser liberto do pecado, para você não desistir na caminhada, para você não desistir da tua vida, para você não olhar para trás. Você tem que ter um objetivo de Deus, você tem que ter um propósito de Deus na tua vida, para você não desistir quando te caluniarem, para você não desistir quando falarem mal da tua vida, para você não olhar para as dificuldades quando elas virem, como veio na vida de Jesus Cristo. Mas para o que importava para Jesus não era luta, não era prova, não era calúnia, não era difamação, não era dor, não era sofrimento, era fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, entenda primeiramente, o que importa é fazer a vontade de Deus. Deixe as pessoas falarem o que quer, deixe as pessoas pensarem o que quer. O que importa é obedecer a Deus. O que importa é agradar a Deus e desagradar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele se afastou quando estava no monte para orar, porque Jesus Cristo ele estava passando um momento difícil. Então ele foi orar a Deus, ele foi pedir a Deus a solução, ele foi ver o que Deus poderia falar com ele, o que Deus poderia fazer pela vida dele. Porque mesmo que Jesus, ele sendo o próprio Deus em carne, ele também teve muitas agonias. E eu aprendo, e Deus ele nos traz a aprender, que todos os momentos de dificuldade, a primeira coisa, o primeiro lugar que nós devemos ir é a presença de Deus. É o lugar santo e sagrado que é a presença de Deus. Então Deus ele está falando com pessoas nesse momento que quando está angustiado, quando está angustiada, busca lugares para se sentir aliviado, aliviada. Deus ele está falando com pessoas que quando se sente agoniado, agoniada, passando por batalhas espirituais, procura pessoas para se sentir bem, procura objetos, procura dinheiro para se sentir bem, para se sentir confortável, para se sentir abrigado. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes se sente desamparado, se sente
sozinho, sozinha, porque as coisas dessa terra não podem nos dar felicidade. As coisas dessa terra não podem solucionar o nosso problema, mas a presença de Deus, pedir a Deus, orar a Deus, suplicar a Deus, é que pode nos dar a solução do nosso problema. Talvez você pense, talvez você esteja pensando que a tua felicidade depende de você estar com pessoas. Talvez você pense que o amor, o verdadeiro amor, consiste em você ter alguém na tua vida para você amar e ser amado. Talvez você esteja pensando que para você crescer na vida você tem que estar do lado de pessoas, você tem que buscar pessoas. Mas irmãos, entendo através dessa palavra que para você ser grande na vida você só precisa ter Deus. Para você conseguir vencer na vida você não precisa ter o que está nessa terra, você precisa ter o que está no céu. Porque você pode ter o que está nessa terra e não vencer, mas se você ter Deus dentro de você, dentro do teu coração, o que está na terra não pode te vencer e não vai te vencer, porque maior é o que está conosco, maior é o que está dentro de você do que o que está fora. Então talvez você pense que para você ser feliz você tem que estar rodeado de pessoas no momento da angústia. Talvez você esteja pensando que para você se sentir bem, você tem que ir para lugares. E talvez tenham pessoas que estejam aqui ouvindo essa palavra, que para se sentir bem, para tirar o peso da angústia, busca lugares e pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vejo pela minha própria vida e pela vida da humanidade que a nossa natureza falha, pecaminosa, quando ela se encontra no momento de angústia, quando ela se encontra vulnerável contra a maldade, contra a enfermidade, ela quer se encostar em alguma coisa, ela quer se inclinar para alguma coisa, ela quer se refugiar em alguma coisa. E muitas das vezes nós se inclinamos, se encostamos, nós buscamos coisas erradas, nós buscamos recursos que não são da direção do Senhor, quando nós se encontramos sozinhos, sozinhas. Então, quando o ser humano está sozinho, quando ele se encontra aflito, ele quer estar no meio de pessoas, ela quer estar no meio de pessoas para se sentirem bem, mas que você possa aprender que mesmo que você esteja sozinho, sozinha, se você ter Deus dentro da tua vida, Deus ele vai suprir essa carência, Deus vai suprir esse sofrimento que você está sentindo quando você se encontra sozinho. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário se afastarmos, é necessário tirarmos o tempo de separação. Porque, biblicamente falando, Jesus sendo Deus, mesmo estando com os discípulos a maioria dos momentos, mesmo curando, pregando a palavra, ele tirava um momento para estar só. Ele tirava um momento para ficar sozinho com Deus. E é isso que você precisa. Se você quer crescer, você precisa ficar sozinho com Deus. Se você quer realizar os teus sonhos, é preciso você ficar sozinho em alguns momentos com Deus. Porque o que faz o ser humano crescer não é o ser humano estar do lado de outro, não é o ser humano estar em lugares. O que faz o ser humano crescer é ele ter um momento de busca, de separação para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que é difícil ficar sozinho. Eu sei que não é bom ficar sozinho. Mas é necessário alguns momentos, algumas horas nós se separarmos para falar com Deus. Talvez você não entenda nesse momento o porquê pessoas estão se levantando contra a tua vida. Talvez você não entenda porque pessoas estão se separando de você. Pessoas estão te magoando.
E talvez você não esteja entendendo, mas pode ser uma forma de Deus te mostrar que você tem que se separar por um tempo, que você tem que se reservar para Deus, que você tem que estar só com Deus em oração, que você tem que estar só com a palavra dele, tirar um momento para refletir sobre a tua vida, como está, o que você deve fazer, qual é a direção que você deve tomar, que Deus ele tem que te dar. Nós temos que ter esse momento de separação, meus irmãos. Se você quer ver a tua vida mudar, entenda uma coisa: a resposta, a solução para aquilo que você pede está muitas das vezes na solidão que você abandona quando Deus permite. Porque talvez você pense, eu não quero, eu não gosto de ficar sozinho. Realmente, eu também não gosto, ninguém gosta de ficar sozinho. Mas para você crescer, para Deus te usar, para Deus te curar, para Deus te libertar do pecado, para Deus mudar a tua vida, para Deus salvar a tua alma daqueles que te condenam, para Deus derramar poder na tua vida, para Deus derramar unção, para Deus derramar proteção sobre a tua vida, você tem que se separar, você tem que se afastar de pessoas, você tem que se afastar de lugares e começar a entender que é no momento da solidão que Deus vai falar contigo, que é no momento da tristeza que Deus vai te dar alegria, que é no momento da solidão tua para com Deus, é que Deus vai tratar do teu coração. Meus irmãos, se vocês forem ver pela Bíblia, grandes homens de Deus, eles foram moldados, eles foram transformados, eles foram usados por Deus, porque todos eles tiveram um momento de separação. Todos eles se separaram, todos eles se afastaram da sua família, da tua parentela, todos eles tiraram um momento para falar com Deus, porque o que faz o ser humano ser transformado nessa terra é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. E Deus ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer conversar com você. Deus quer falar na tua alma. Deus quer ministrar no teu coração. E talvez você não esteja entendendo que a solidão é necessário na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus está falando com pessoas. Eu tenho a plena convicção de que Deus, Ele está querendo falar contigo e te dar uma nova direção nesse momento. Entenda que a solidão não mata. A solidão, ela te transforma, ela te faz ter intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, quando você conversa com Deus, a situação da tua vida, ela muda. Quando você se encontra aflito, você fala para Deus da tua aflição e Deus ele vai lá e te escuta e te ajuda. Quando você está sozinho, abatida, e você vai falar com Deus, Deus ele vai lá e te ampara, te refugia. Deus ele te cobre, Deus ele te abençoa, ele te guarda com as suas mãos poderosas e santas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, tudo é questão de decisão. Se você decidir hoje a separar um momento para Deus, um momento para estar só, você e Deus e mais ninguém, entrar no teu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, orar a Deus e falar para Deus assim como Jesus falou para Deus. Que a angústia, a dor, o momento difícil que você está passando e está pensando em jogar para o alto, deve ser entregue, deve ser levado até a Deus, para que se Deus quiser, Ele possa tirar o peso da tua vida, que se Deus Ele quiser, Ele possa passar esse cálice da tua vida, que Deus possa tirar esse peso que você não está aguentando. Então, em todos os momentos que você pensar em desistir, pensar em parar, você deve reservar um momento, um tempo, para você falar com Deus, em nome de Jesus Cristo. Para você não desistir, para você vencer o mal, vencer o pecado, vencer a solidão, vencer a tristeza,
e tudo aquilo que te impede de crescer na presença de Deus. Em nome de Jesus.